às quintas-feiras, pelas 9 horas. Reflexões com o Padre Miguel Tavares. Uma vez mais, olá, bom dia. E agora sim, já o temos aqui connosco, o Padre Miguel. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, foi boa a semana? É sempre, tem que ser. E já estamos no final deste mês de janeiro. É verdade, estamos quase com o pé já em fevereiro. E depois, o mês de fevereiro calmo, vai vir aí os amigos, as amigas, os compadres, as comadres. E depois lá para março, depois do carnaval, entramos então na quaresma. Nós hoje vamos falar de... Continuamos na cena do Evangelho de Lucas, vamos falar o caminho do profeta. Que caminho é este? No fundo, que é um caminho de todos nós batizados. Muito bem, vamos então ouvir o texto. Vamos ouvir o texto deste quarto domingo do tempo comum, do ano C. Continuamos com o nosso evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca e perguntavam: não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: por certo me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Será este o texto que será lido na missa deste fim de semana? Deu para ver aí pelo texto que este caminho do profeta não é o caminho mais fácil, mas será o correto? O correto, não haja dúvida, porque é também um caminho de paz, de esperança, exatamente porque é um caminho onde Deus está presente. E se Deus está presente, certamente encontraremos a paz, a esperança e também a vontade de viver uma vida boa, porque uma vida boa não é uma boa vida. São coisas diferentes. Agora, acontece que muitas vezes este caminho, quando não é aceito pelos outros, torna-se também um caminho de sofrimento, de solidão e até mesmo de um certo risco por causa do cepticismo, das hostilidades e até mesmo, porventura, das tentativas de linchamento. É o que acontece hoje aqui com Jesus. Os seus conterrâneos tentam fazer aqui um lixamento público a Jesus. Mas isto, no fundo, não é o que acontece com todos nós? Há sempre alguém que tenta colocar-nos obstáculos à frente? Sim. É quando... Isso muitas vezes acontece, não sempre, mas muitas vezes isto acontece quando a verdade que é pronunciada está a ser incomodativa. Então, quando não se quer mudar, é mais fácil eliminar o outro do que ser o próprio a mudar. Por isso é que este caminho, muitas vezes, é também um caminho de desprezo, digamos assim, pela parte dos outros. Por exemplo, no Evangelho de hoje, nós vemos exatamente isso. Jesus é desprezado pelos seus, pelos habitantes de Nazaré, pelos seus conterrâneos. Eles que esperavam... a grande questão também era essa. Eles esperavam um Messias
político, um Messias autoritário, um Messias espetacular, e não entendem este caminho de Jesus, que é um Messias que se dá, não é que espera dos outros, mas ele é o próprio que se dá. E esta rejeição que nós vemos dos judeus pela parte, a rejeição que os judeus fazem a Jesus, também podemos ver aqui que é um anúncio que Jesus também serve-se disso para dizer que a sua boa nova é para todos os povos, para toda a gente, sejam pagãos, sejam judeus, seja quem for, é para todos, sem exceção. Naquela altura eles não compreendiam muito bem como é que Jesus, sendo o Messias, sendo o Rei, como é que estava naquele caminho com tantos obstáculos. Ou seja, se ele podia chegar ali a dizer: eu é que sou o Messias, isto vai acontecer assim e assim, e tirar os outros do caminho, e as pessoas não percebiam muito bem isso. Sim, nele. Ele dizia que era o Messias quando cumpria as profecias. Agora, a grande questão é isto, também temos que ver a cultura de então e o que é que o povo estava a passar. O povo estava sobre o domínio do Império Romano e tinha lá o seu rei Herodes, mas que era um fantoche nas mãos do Império. Quem mandava ali era o Império, e mesmo até os líderes religiosos estavam sobre a alçada do Império, e o povo ansiava pela libertação. E quando Jesus apareceu, foi uma espécie de lufada de ar fresco. Sim. E o caminho. Só que Jesus fala de uma outra libertação. Não fala de uma libertação, por exemplo, para com os romanos, mas fala de uma libertação interior, que todos nós somos convidados a viver. Mas se calhar eles não perceberam isso desta forma. Pois não, por isso é que... Queriam tudo no imediato, tudo no já. E queriam era libertar-se do jugo estrangeiro, queriam um Messias político, para quê? Para restaurar o reino de Israel, em que ele seria um rei temporal, um rei à imagem dos reis deste mundo, e nunca pensaram numa perspectiva escatológica, nunca. E Jesus apresenta-se com este rei espiritual, digamos assim, que vem libertar principalmente o interior de cada homem, vem conduzi-los à verdade. E agora, esta verdade tem que ser vivida na caridade. Por acaso, há uns anos atrás, o Papa Bento XVI escreveu uma encíclica muito bonita sobre isto, que era Caritas in Veritatis, a caridade na verdade. A caridade tem que ser vivida na verdade, mas também a verdade tem que ser dita com a caridade, sem julgamentos, sem preconceitos, sem rótulos, com caridade. Para quê? Para que o outro possa se restaurar. Isto é que é difícil. Mas isto hoje em dia é praticamente impossível. Impossível não é. Temos que ter esperança e lutar por isso agora. Mas estamos numa sociedade de rótulos, estamos numa sociedade de estereótipos, estamos numa sociedade que infelizmente olha para as pessoas e põe-nas de parte. Portanto, este caminho deve ser muito difícil. Mas é um caminho que deve ser feito por nós todos. Interiormente. Sem dúvida. É o caminho do profeta. É o caminho do profeta do século XXI. Há bocadinho dizia que é o caminho certo. Sim, é o caminho do profeta do século XXI que já referi aqui há uns meses atrás. Todos nós, pelo batismo, somos também profetas. Por isso, esta é também a nossa missão. E ainda domingo passado víamos que a missão de Jesus é também a nossa, que é esta missão de anunciar a boa nova aos pobres, libertar os oprimidos. Isto também é a nossa, mas a verdadeira, e deixem-me passar esta palavra, revolução, que todos nós somos convidados a viver, é a revolução interior. É mudar o nosso coração, mudar as nossas atitudes, eliminar os nossos preconceitos e abrir-se aos outros, abrir-se ao amor de Deus, porque o amor de Deus está essencialmente no irmão. No fundo, aquilo que diz tem muita lógica, porque parece-me mais fácil eu mudar-me a mim do que mudar o outro. Sim. É mais fácil nós mudarmos a nós do que tentarmos mudar os outros. Eu acho, e supostamente deveria ser, mas o que nós infelizmente muitas vezes vemos é a tentativa de mudar os outros, e isto está tudo bem. Não, isto não. Eu lembro-me uma vez quando quando estive no seminário, pertencia a um grupo de vicentinos, Conferência Vicentina São Tomás de Aquino, e nós íamos visitar a Santa Casa da Misericórdia, de Angra. E numa dessas visitas estava lá uma senhora a rezar o terço, e eu na brincadeira e a sério, no meu jeito, disse: olha, reze também para mim. E ela disse: eu estou a rezar é pela conversão dos pecadores.
E disse a ela, olha, bem bom, que é pela gente de todos. E ela disse logo, não, a gente de todos não, que eu não estou metida nesse barulho. Uma piada. Mas isto é para dizer muitas vezes, isso é muito mais fácil nós reconhecermos o mal que está no outro do que reconhecer o mal que está dentro de nós. Há bocadinho falava aí na boa vida e uma vida boa. Explique-nos um bocadinho a diferença entre uma e outra. Bom, isto é a minha maneira de ver. Uma vida boa é uma vida em que nós procuramos e trabalhamos no nosso projeto de felicidade, que apesar dos atropelos, que apesar das quedas, que apesar das desilusões e frustrações, nós sabemos levantar e recomeçar o caminho. Uma boa vida é aquela vida de marasmo, em que a gente está aí, diz que sabemos bem o que é que estamos cá a fazer, mas vamos aí passando os dias. Não somos nós a passar pela vida, é a vida que vai passando por nós. E a gente nem a vive. Mas está tudo ok. Parece que está tudo ok. E no fundo não está. É uma vida aquela vida sem preocupações, sem não sei o quê, mas depois que perde o sentido. E se calhar é uma vida em que nós olhamos muito para nós e esquecemos um bocadinho do outro. Sim, porque depois acontece isso. É uma vida depois também ao mesmo tempo de solidão. Tremenda solidão, tremendo vazio. E hoje em dia nós podemos cair neste risco. Termos tudo à nossa volta, mas depois o nosso interior está vazio. Eu ouvi uma vez, disseram, eu estou aqui nesta sala e está cheio de gente, mas eu sinto-me sozinha. É exatamente isto. A pior solidão é a pessoal. É aquela que aparentemente à nossa volta não nos falta nada, mas depois cá dentro falta-nos o essencial, que é o amor. E onde é que vamos buscar as forças para... Eu acho que isto primeiro é um caminho que se faz e depois é abrir o coração. Um coração fechado é um coração que não ama. E se não ama, não tem espaço para os outros. Mas às vezes as pessoas não abrem o seu coração com medo de serem rejeitadas. O medo é o pior inimigo do amor. Eu tinha um professor que dizia isso e dizia bem, não é o ódio. O ódio talvez seja uma forma doentia de ter o outro. Mas o medo é o que não nos faz avançar. É o medo. E é preciso quebrar estes medos, passo a passo, detalhe a detalhe. Mas é preciso fazer este caminho. Mas há pouco falava aí que este caminho do profeta é um caminho muitas vezes de linchamento. E as pessoas às vezes não se abrem mais com medo de serem linchadas pelos outros. Pode acontecer, mas cá está. O profeta tem a coragem de seguir para diante. Mesmo independentemente daquilo que os outros vão dizer. Mas ele segue para diante. É preciso ter esta coragem. Ou até mesmo esta ousadia de fazer diferente. E quando eu digo fazer diferente, não é por ser melhor do que os outros, que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. É fazer diferente no sentido de levar esta boa nova de Jesus. É apenas neste sentido. Parece mesmo ser um caminho muito complicado. Mas ao mesmo tempo é um caminho aliciante. E o Senhor está connosco, vai connosco, e nós não estamos sozinhos neste caminho. Não estamos sozinhos, mas há muita gente que se sente sozinha neste mesmo caminho. E este é um bocadinho complicado de nós expressarmos aqui, ainda por cima no ar, mas não sei se me está a perceber aquilo que ele quer dizer, que havia um bispo que dizia, quando nós falamos do céu, a boca sabe-nos a terra. Exatamente por isso, porque falta-nos às vezes conceitos, falta-nos às vezes experiências de vida, falta-nos às vezes conhecimento dessas realidades. E nós estamos muito limitados pelo nosso tempo e pelo nosso espaço. Por isso é que quando nós falamos destas coisas, a boca sabe-nos a terra, quer dizer, falta-nos qualquer coisa. Agora, o homem é capaz de Deus. O homem sente no seu interior esta inclinação para o transcendente, de uma forma ou de outra. E é preciso saber descobrir o que é que Deus nos vai falando ao coração, porque Ele vai falando. São Paulo tem uma expressão muito bonita, uma frase: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Isto é uma realidade concreta, isso não é um pensamento bonito, é uma realidade concreta. Deus vai se derramando em nós. Agora, se eu fecho o meu coração, eu não estou a deixar que Ele entre. Também tem isso. Às vezes nós olhamos para pessoas que infelizmente sofrem muito e que estão sempre bem, estão sempre felizes. Se calhar porque seguiram este caminho e que conseguiram encontrar Sim. o amor Sim. de Deus.
porque até no sofrimento nós podemos encontrar um sentido. E falar de sofrimento é sempre muito perigoso, porque só quem passa é que realmente sabe. Nós que estamos de fora podemos ter exatamente uma imagem, uma ideia, mas não é realmente aquilo. Só quem passa é que realmente sabe. Agora, o sofrimento faz parte desta vida. E, perdão, nós poderemos, perante o sofrimento, podemos ter duas atitudes: ou não aceitá-lo, e isto torna-se numa grande chaga, numa grande cruz, ou então aceitá-lo, mas aceitá-lo no sentido de juntos vamos superar, vamos encontrar uma solução. E há pessoas que conseguem, há pessoas que realmente conseguem. Porque eu já disse isso uma vez numa missa, em várias vezes, eu fico fulo, e não sou de ficar fulo, eu fico fulo quando eu ouço esta conversa. Não se eu sofrer muito, a gente também tem que sofrer. Não temos. Pois não. Uma coisa é o sofrimento bater-nos à porta e fazermos aquilo que eu disse. Vamos tentar encontrar aqui uma solução, lutar por ela. Outra coisa é resignarmos. Não se eu sofrer, a gente também tem que sofrer. Não. Deus é Pai. E um Pai dá coisas boas. Ele próprio diz no Evangelho: vós que sois maus, dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dos céus as dará. Quer dizer, Deus é Pai, com amor eterno. Nós não somos masoquistas. Ser cristão não é ser masoquista. Não, a gente tem que aceitar que nasceu sofrer na cruz. Nada disso. Agora, a grande questão é quando o sofrimento nos bate à porta. Qual é a minha atitude? E pode também ser uma atitude de libertação. Muito bem. Sr. Padre, vamos então conhecer agora a agenda? Vamos sim. Muito bem, então hoje temos a Eucaristia novamente na Igreja Matriz, às 18h30, como é habitual, das quintas-feiras, e no próximo fim de semana teremos uma alteração horária das Eucaristias. No sábado haverão 2 Eucaristias, em São Pedro às 17 horas e no aeroporto às 18 horas. E no domingo haverão 4 Eucaristias. Na Igreja Matriz às 10 horas, em Almagreira às 11 horas, em Santa Bárbara ao meio-dia e em Santo Espírito, onde se irá celebrar a festa de Nossa Senhora das Candeias, às 13 horas, 1h da tarde. Depois, na segunda-feira, volta tudo ao normal, podemos assim dizer. Teremos em Almagreira, na segunda-feira, missa às 18 horas e reunião de catequistas às 19 horas. Na terça, haverá Eucaristia às 18 horas em São Pedro e depois reunião de catequistas na Matriz às 20 horas. Na quarta-feira, teremos missa em Santa Bárbara às 17 horas, com reunião de catequistas também em Santa Bárbara às 18 horas e depois mais tarde no aeroporto a reunião de catequistas às 19h30. A alteração então só para este fim de semana. Para este fim de semana. Falou este domingo em Santo Espírito há a Missa das Candeias. Exatamente, é a festa da Nossa Senhora das Candeias. Foi o que eu vi, estavam a fazer as candeinhas. As candeinhas. Eu por acaso estive lá a ver aquilo. Pois eu vi um vídeo em que o Sr. Padre estava e eu fiquei na dúvida para tentar perceber o que é que eles estavam a fazer. Estão a fazer as candeinhas, que são uma espécie de pavios de vela, digamos assim. Com os fios grandes, depois com água ou não sei. Era cera quente. Muito bem. E aquilo vai passando ali, aquele cordel, digamos assim, vai passando na cera várias vezes, porque aquilo, eu disse a eles, isto é o Prémio Nobel da Paciência. Fio para lá, fio para cá, aquece cera, não sei o quê. E depois cortam aquilo em pedacinhos e depois aquilo Mas é uma tradição muito bonita aqui em Santa Maria, sim. A festa das candeias e eles a fazerem mesmo as candeinhas. Eu fui lá ver as candeinhas porque nunca tinha visto fazer. Eu por acaso também nunca tinha visto fazer. É uma coisa bonita de se ver, mas é preciso ter, quem as faz, é preciso ter muita paciência, que aquilo vai o fio para lá, vai o fio para cá várias vezes a passar, sempre na cera quente, depois a cera arrefece, tem que aquecer outra vez, mas é engraçado. Muito bem, então, Sr. Padre, muito obrigada. Muito obrigado eu. Vai estar de regresso aqui connosco na próxima quinta. Se Deus quiser. Até lá, uma boa semana. Igualmente, obrigado, um bom dia a todos.